Ok, estamos gravando. Sejam todos bem-vindos a nosso quarto encontro da semana de lives da UVA. Hoje não estou aqui sozinho, hoje não estou fazendo a transmissão do meu tablet aqui no YouTube. Hoje estou com a participação de um grande colega meu lá do Colégio Luciano Feijão, professor PA, e já está com 3 anos que a gente é parceiro aí nos mugangos de aulão fantasiado, né? Esse ano estava, inclusive, grego e egípcio. E aí eu fiz o convite ao PA para a gente falar um pouquinho sobre história, conteúdo esse que vocês vão encontrar tanto na prova geral, né, do vestibular da UVA, como prova específica. O PA, ele é de Fortaleza, se não me falha a memória, ele é mestre, né, já tem seu mestrado aí, e agora também é um grande influenciador digital aí nas redes sociais, né, o nosso quadro Que História é Essa, que vem crescido bastante, beleza? Mais ou menos. Se apresente aí para os nossos queridos telespectadores. Olá a todos, olá a todas. Esse é o Theo, que entrou aqui justamente na hora exata. E tá, a chave do carro tá ali. Desculpem, galera. Momentos da pandemia voltando. Momentos da pandemia voltando agora. Sim, como os colegas colocaram aí, os meus alunos de Sobral, o TDAH é forte aqui, mas é isso que faz a gente viajar e vamos viajar juntos. É um prazer estar ajudando vocês nessa preparação, como a gente já conversou, não só para o vestibular, mas para a universidade e para esse mundo tão desafiador que não aceita mais técnicos, que não aceita mais pessoas que tenham informação, mas pessoas que saibam conectar informações. Em épocas de ChatGPT e todas as inteligências artificiais possíveis, a gente está aqui para colaborar com todo tipo de conhecimento crítico, formativo, que sirva para responder questões tanto da prova objetiva, quanto da prova específica, quanto da prova geral, mas que também sirva para vocês conectarem saberes. Eu estou muito feliz de estar aqui. A gente normalmente interage mais nos aulões, porque a gente corre das aulas é complicado. Inclusive, para mim, o meu melhor meme, o melhor vídeo de aulão é um vídeo que o Renan foi ensinar como chegava na balada e eu dei um tapa nele. E até de vez em quando eu vejo aquele... Que aulão foi esse aí, pelo amor de Deus? Eu de Robin, tu de Coringa. Eu na balada, tu chegou... Caralho, verdade. Caraca. Não, meu chapa, nem assim não. Isso aí mesmo, ó. Alguém tem esse vídeo, eu vou investigar. De vez em quando eu olho, eu acho... Foi quando eu roubei a moto de vocês, né? Tá ligado? Foi. O Rafael Moreira disse que sabia andar de moto e não sabia, quase me matou. Mas, enfim, esses mungangos são nossos porque essa cearensidade nossa de aprender e rir é muito marcante também. E uma curiosidade, Pia, só para poder aí complementar, tu falou sobre essa nossa característica de poder rir, já caiu um tema na UVA que foi nessa pegada. Foi tipo assim, Fortaleza é a capital mais violenta, porém o cearense é um povo simpático e brincalhão. Tu teve essa fala aí e automaticamente me conectei com esse tema que já caiu na UVA. Porque isso é muito nosso e pode ser usado, essa coisa do... Inclusive pode ser questão, essa coisa da gaiatice cearense, isso é marca de estudo sociológico. Esse humor do Ceará como terra do humor, mas essa coisa do Ceará moleque. O Ceará moleque, ele é um movimento identitário, ele é uma forma irônica, sarcástica, de lidar com os elementos políticos em um território onde você tinha uma repressão muito forte à liberdade de pensamento. Então, o humor foi sempre uma arma política do povo cearense. Se você pega, por exemplo, um tema que é muito próximo da construção da história do Ceará, você pega a padaria espiritual. Padaria espiritual é um movimento que tem ganhado força nos movimentos literários como um movimento modernista. Historiadores aqui da UES, da UVA, trabalham a padaria espiritual como um indicador de modernismo. E quando os caras saíam no meio das ruas vendendo olha o pão, olha o pão, olha o pão, que a galera saía para comprar pão, e não era pão, era o pão do espírito, era o pão da mente, era um texto jocoso, era um texto bem humorado, não era o humor haha,
mas era humor. Era um humor que fazia a galera pensar, refletir assim, entendi o que você está dizendo aqui. Ah, isso aqui não é com o Jumento, não, isso aqui é com a Scioli. Então você tinha todo um traquejo político ali nesse humor. Então a gente pode brincar, a gente pode ir e estar aprendendo. E aqui a gente já fala de duas questões. Quando eu lembro da padaria espiritual, eu lembro questão, que é esse movimento no final do século XIX, começo do século XX, na Belle Époque. E eu me lembro também de um discurso aí intertextual do pessoal do Ceará, quando eu tenho o Ednardo cantando: olha o padeiro entregando pão, olha o padeiro entregando pão, e ele vai fazer uma música inteira de um padeiro distribuindo pão, mas não é o pão, é o pão da padaria espiritual, e o pão que ele entrega é o artigo 26 da Revolução Francesa, defendendo igualdade, liberdade e fraternidade. Verdade, fraternidade. Então, a gente vai aqui conversando, e é isso que a gente quer que vocês entendam. Esses movimentos, essas trocas, são formas de você abrir espaço para aquilo que não está no convencional. Por isso que eu acho massa e agradeço novamente o convite aqui do meu amigo Renan. Cara, só para poder contextualizar, pessoal, a padaria espiritual foi um movimento aí literário e filosófico que aconteceu aqui no Ceará, né? Eu lembro de ter visto algo a respeito dela na literatura, e o que o PA colocou, né? Olha, o padeiro está vendendo pão. Esse pão se refere justamente não ao pão no sentido literal, né? Ao pão alimento, mas é o pão que alimenta a alma, que no caso é o conhecimento, a filosofia, a reflexão. É um ponto muito importante que foi colocado aí. Renan, eu vou até mandar para ti, que eu não sei se... Tu tá como colaborador aí, viu? Se quiser espelhar alguma coisa. Não, só se tu ver depois, se couber, é o artigo 26, essa música que é bem legalzinha. Mas aí a gente começa, porque aqui a gente vai falar da Belle Époque. Quando fala da Belle Époque, a padaria espiritual aparece aí como um movimento interessante, um movimento que marca esse espaço e que pode estar presente na prova, sim. E que para muita gente é desconhecido, tá? Porque a padaria espiritual, ela estoura, e o movimento do... Travou aqui? Já foi para mim. Voltou. Eu não estou te vendo. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou te vendo, não. Para mim havia travado, mas voltou. Mas estou te ouvindo. Voltou agora, pessoal, aí? Acho que voltou normal, agora estou te ouvindo. Travou o meu? Normalizou agora. Eu acho que travou de novo. Não tenho certeza. Peraí, deixa eu ver se não é a transmissão da câmera. Então, como eu ia dizendo... Desliga a tua câmera para ver. Mímica. Desliga a tua câmera para ver. Tá travando. Acho que deve ser isso. Oi, contato. Pronto, melhorou. Voltou aí agora. Pronto. Tirei aí a câmera um pouquinho. Vocês ficam vendo minha versão juvenil, quando eu cantava com o meu parceiro de dupla aí. Se vocês me ouvirem do lado, aí é César Menotti e Fabiano. Eu era o César Menotti. E aí vou ficar sem a câmera, que eu acho que fica melhor. Tá dando para acompanhar? Sim, tranquilo. Tranquilex. Então, só pegando o ponto que eu estava falando para vocês, que eu não sei se cortou em qual ponto, a Semana de Arte Moderna é o grande marco do modernismo nacional, mas porque ele estava centralizado
no eixo Rio-São Paulo, que vivia a transformação profunda das relações sociais e culturais da Primeira República. Mas em outros espaços havia uma manifestação muito forte de uma cultura letrada que dialogava com a Europa. Vamos lembrar que no final do século XIX, a partir de 1960, começam a vir vapores direto da Europa para o porto de Camusim e para o porto de Fortaleza. E nesse contexto você vai ter uma erudição europeia muito conectada. A primeira escola, a primeira academia de artes e letras do Brasil é a Academia Cearense. A Academia Cearense de Letras, ela antecede a fundação da Academia Brasileira de Letras pelo Machado de Assis. Nós temos no Ceará a mais antiga agremiação literária desse estilo, justamente porque havia essa busca, esse interesse de uma elite letrada em movimentar esse aspecto cultural dessa região. Sobral é marca disso, com um apoio muito forte de organizações de letramento judaico. Sobral tem uma colonização judaica muito marcante, mas muito marcante mesmo. Comunidades inteiras de grupos judaicos vêm para essa região e vão ter Sobral como uma das áreas centrais a isso. Então, se a gente for conversando, a história do Ceará, a história de Sobral, ela vai puxando um assunto e puxando outro, e a gente começa fazendo uma piada e termina discutindo movimentos de profundas marcas identitárias no Brasil e no mundo. Só para poder comentar, tu falou sobre essa questão da erudição. Eu lembro que uma vez eu estava estudando História da Música, e ali no início do século XX, a gente tem uma grande popularização das músicas populares, né? Como o samba, como o baião. E depois teve, de certo modo, um projeto nacional de tentar trazer uma erudição para a música. E esse teu diálogo me fez lembrar muito disso. Porque automaticamente eu já vou ali para o MPB, eu já vou ali para anos 50, anos 60, onde a música ela perde um aspecto menos popular, que é aquele aspecto da música do povão, e ela acaba ganhando uma erudição maior. Então esse teu discurso me fez lembrar sobre isso. Sim, Renanzão. E se você pegar, por exemplo, o Belchior, que é aí da região norte, o maior nome desse processo, ele vai fazer esse diálogo, você pega hora do almoço, ele pega uma cena do cotidiano, uma família típica do sertão indo almoçar com a sua noção de família grande. Não é a família nuclear, é a família vó, cachorro, menino, chama todo mundo que é hora do almoço. Mas você tem uma instrumentalidade europeia, você tem uma orquestra tocando. Hora do almoço é de uma erudição finíssima. Então você consegue, num mesmo poema, numa mesma letra, você pega o pessoal do Ceará, você vai de Cecília Meirelles a Dostoiévski, você vai de um goleiro na hora do gol a Dante Alighieri em 2 versos. Isso é uma coisa interessante. Você tem esse sagrado e esse profano, que é uma coisa muito forte da história da arte, né? Essa oposição entre sagrado e profano. E você tem essa coisa do erudito e do popular. Mesmo quando você pega um Luiz Gonzaga, ele... Não sei se você já viu, Renan, se vocês já viram, galera, o Luiz Gonzaga explicando como é que ele formou o trio do shot, que é a zabumba, o triângulo e a sanfona. Ele dizendo como, numa formação experimental, ele tocava a sanfona e a sanfona carecia de metal. A sanfona queria um metal. Aí você vai percebendo que há aí uma composição de uma orquestra na mente do cara, que ele consegue entender que tipo de instrumento casa com o som da sanfona. E ele diz, tem que ter o coro. Mas o coro da zabumba faltava um metal. Aí você vai entendendo que essa herança passada na oralidade, ela está aí presente.
Eu passei a música aí para ti, Renan. Não sei se dá para colocar rapidinho para eles ouvirem só esse trecho. Tu mandou no YouTube, no WhatsApp, No foi? WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Perdão, e quem não conhece Hora do Almoço, tem que ouvir. Hora do Almoço do Belchior. Eu e meu copo do Homem-Aranha. Vou espelhar aqui, só um minutinho. Artigo 26, né? É. Pronto, deixa eu só espelhar aqui. É a nossa molecagem. O copo é do Homem-Aranha, mas o conteúdo é do Batman. Ah, sinistro. Vou tocar aqui, vou tocar. Ó, a batida bem nordestina. Olha o padeiro entregando pão. Mas se você entende De casa em casa entregando pão. no fundo, Menos naquela não. Pois quem se arrisca a cair no alçapão. Pois quem se arrisca a cair no alçapão. Anavantu, anarie. Nepaguá, paguego rei. Igualité, fraternité e liberté. Merci beaucoup, não há de quê. Rua Formosa, moça bela passear. Palmeira verde e uma lua pratear. E um olho vivo a procurar. Mais uma ideia pro padeiro amassar. Mais uma ideia pro padeiro amassar. Ó, não me empolga, não falou. Cara, tanto padeiro daqueles padeiros que saía entregando de casa em casa, bota essa música até hoje. Carro de pão, que é uma coisa que se perdeu, né? Mas o pessoal botava essa música. Só que sem entender, olha, a ideia para o padeiro amassar. E ele diz, vai entregando pão de casa em casa, mas naquela não. Naquela não. Quem se arrisca a cair no alçapão? Que casa era aquela que ele não podia? A casa do governo. A casa que entregaria ele ao governo. E aí ele começa, olha a mistura, olha a lógica, Renan. Anavantu, Anarie, isso é uma música que qualquer pessoa do sertão que tem ido para uma festa junina identifica. Anavantu, Anarie é música de quadrilha, mas essas eram as músicas, esses sons, Anavantu, Anarie, eram as músicas dos bailes da elite francesa. Dos sarais, né? Pré-revolucionária. Isso era aqueles bailes, os passos que a gente faz na quadrilha, isso já caiu no Enem 2 vezes. Os passos que a gente faz na quadrilha são os passos que aqueles dançarinos do Bridgerton fazem. E gira, e damas, e troca de parceiro. Aquilo é francês. E aí ele está comparando aquela elite que era confrontada pelo padeiro entregando pão, aquela elite que foi derrubada pela igualité, liberté e fraternité. Cara, as conexões de uma música dessa que a gente nem tinha planejado em falar, daria para fazer aulas e aulas. Por quê? Porque o cearense, ele não quer esse movimento. O cearense, ele mistura tudo. Luzirene levantou a mão. Luzirene. Talvez foi sem querer. Foi? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma percepção dessa composição entre o sagrado e o profano, o culto e o inculto, a necessidade básica de sobrevivência e esse desejo de arte dessa elite. Coloca aí, por favor, no slide.
Vou botar lá. Deixa eu só... A gente vai até que hora, só para eu me organizar, que a galera sabe que eu vou me embora. Oi, eu travei? Oi? Estão me ouvindo? Ah, show. Voltei, saí sem querer, relaxa. Eu fui tirar a palha depois da apresentação. Cara. Passa, é porque passa. Eu sei, meu problema com as máquinas, ele se propaga. Veio para mim aqui também com a máquina. Coloca apareceu aí? Apareceu a questão? Apareceu. Aí. Apareceu só a capa do slide. Aí bota... essa questão aqui é? Não, bota na terceira. A terceira, né? Beleza, deixa eu só passar aqui. Essa aqui da morte dos líderes? Não, perdão, volta ali. Essa aí, ó. Essa aqui é cidade? Não, volta. Pronto, ó. Em fim do século XIX, as ideias de modernidade, olha o que a gente está falando, modernidade e progresso, final do XIX, segunda metade do XIX, com mais força e mais propriedade a partir de 1860, indo até... Eu sou careta, sou nerd, na faculdade eu fico bem quietinho só ouvindo, eu gosto de ouvir. Eu falo muito aqui, mas nas universidades eu gosto de ouvir. Estavam muito presentes na cultura urbana brasileira. Cultura urbana qual? A cultura urbana das cidades que viviam a Belle Époque. Então você vai ter isso, esse movimento chamado Belle Époque, demonstrando essa influência francesa marcantemente nas reformas urbanas de um Brasil que queria acabar com a imagem de atraso, de escravidão, e que queria aparecer como um Brasil moderno, como um Brasil antenado com a lógica europeia do desenvolvimento tecnológico, do cinema, dos grandes dirigíveis, das feiras culturais, das feiras internacionais de arte e cultura. Então, o Brasil queria se inserir nesse mundo, sendo apropriadas principalmente pelas elites que desejavam ser reconhecidas como civilizadas. Tudo que a gente está falando aqui. Em Sobral, um exemplo disso foi a construção de um equipamento cultural em plena seca de 1877. A seca de 1877 foi a maior desgraça humanitária da história do Brasil. Não houve tragédia humanitária na história do Brasil na proporção dessa seca. As cidades como Sobral, Fortaleza, como Jardim, como Icó, foram invadidas por flagelados da seca, famélicos, sedentos, que atacaram mercados, que saíram em busca de sobrevivência. Foi um pandemônio, junto com uma epidemia de varíola, junto com alta mortalidade. Em Fortaleza, foi nessa seca que ocorreu o episódio da seca dos 1.000 mortos, onde em um só dia foram dado registro, dada entrada, 1.004 mortos. Pessoal, quando o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortos por dia no Covid, saiu em todos os jornais do mundo. 1.000 mortos no Brasil, no século XXI. Nesse tempo, foi 1.000 mortos dada entrada. Imagina os que morreram na indigência total. Numa época que a informação não era assim acessível, né? Tipo assim, as pessoas morriam e ninguém sabia, pô. E só na capital. Fora quem estava morrendo no caminho. Fora quem estava morrendo em todo o resto do estado. Então foi uma tragédia. E no meio dessa tragédia toda, você tem recursos para construir uma joia da cultura erudita. O Teatro São João. Uma coisa interessante é que o Teatro São João, quando a gente estuda a história de Sobral, ou até mesmo sobre artes, ele tem uma arquitetura que imita e que se aproxima da arquitetura renascentista. Sim. Né?
Se você entender um pouco sobre as artes, sobre a arquitetura, você vai perceber que ele é, não apenas ele, mas tem outros teatros no Brasil que tem essa arquitetura com esses moldes, né? Esse clássico, né? Aquela ideia quadrada das formas. Então é um ponto bem interessante mesmo. É porque a Belle Époque ela vai ter esse diálogo, ela vai ter algum material eclético. Por exemplo, aqui o Teatro José de Alencar, aqui, ele vai ter essa marca do ferro. Você queria ver... Existiam os dois modelos aceitáveis. Era o modelo clássico, que reproduzia o padrão greco-romano, com as colunas, as colunatas, com toda aquela estrutura, ou um renascimento tardio, com as abóbadas lá no teatro de Manaus, ou você tinha essa marca do ferro. O ferro vai ser o elemento de identidade de uma modernidade mais eclética. Os mercados, o século XIX vai ter muitas essas estruturas em ferro que vão marcar o Teatro José de Alencar aqui. Então você tem aí um ecletismo puxado para o clássico, para o neoclássico. É muito dessa inspiração. A gente tem outra questão aí também que vai falar desse período da Belle Époque. Esse período é muito marcante nos vestibulares e é muito marcante na tradição. Tá? Deixa eu botar aqui. Exato, Diego, exato. Vários desses grupos de flagelados vão ser utilizados como mão de obra. Tá aí, ó. A cidade vivia uma euforia cultural. A sociedade sobralense espelhava-se na França. Tá aí muito claro isso com o arco. O arco é uma reprodução do arco francês. Agora vai estrear essa semana o Napoleão, né? O filme do Ridley Scott, com o Joaquin Phoenix no papel do Napoleão. E essa coisa do arco, até conversei isso com os alunos em sala, o arco era uma coisa útil, o arco ele tinha uma função real, o arco era o portal de entrada nas cidades quando elas eram muradas. Ele não era só um monumento, ele era um portão de entrada, realmente, quando as cidades se fechavam. Cidades como Paris, Burgos, todo Burgo era uma cidade fechada. Você tinha um porteiro que tinha as chaves da cidade. Você tinha um porteiro que trancava a cidade quando a noite chegava, e quem chegasse de viagem, se não fosse uma figura de extrema importância, que tivesse recebido as chaves da cidade, uma cerimônia que a gente tem até hoje, fulano recebeu as chaves da cidade de Sobral. O que é que adianta receber a chave da cidade de Sobral? É simbólico, mas é de um tempo em que quem tinha a chave da cidade poderia abrir a cidade durante a noite. Isso era entregar a segurança de toda a população nas mãos de alguém. Quando os muros das cidades caíram, os arcos, os portais de entrada, alguns deles eram tão bonitos, tão emblemáticos, que as pessoas não quiseram derrubar aqueles portões, então ficou o arco. Era o arco por onde os generais passavam quando entravam nas cidades voltando vitoriosos. Isso era muito marcante em Roma. O Napoleão quis reproduzir isso. E Sobral reproduz o arco do triunfo. Havia essa inspiração francesa clássica nas roupas, nos costumes, nos padrões, no comportamento, na fala. Esse padrão, a partir de 1930, ele começa a ser substituído. O padrão francês começa a ser abandonado e começa a ser adotado um padrão comportamental estadunidense. Eu já ia comentar sobre isso, né? Porque antes dos períodos de guerra, a gente tinha a França como a nossa referência cultural, né? E que todo mundo queria ser francês, todo mundo queria exaltava a cultura francesa. E as guerras serviram justamente para que essa mudança de predominância da cultura norte-americana ela se estabelecesse. Sim. Então, os americanos não se tornaram apenas uma potência econômica, não apenas bélica, como também cultural, que se prevalece até o dia de hoje. Sim, sim, sim. E aí você percebe essa mudança. Fortaleza, Sobral era uma cidade francesa. Hoje, quando o pessoal vai brincar com Sobral, aqui
no resto do estado todo, é United States of Sobral. Tinha uns ônibus lá, né? Os É, amarelinhos. Era os school bus. Por quê? Porque há essa transição e Sobral é uma placa de Petri. A Shirley levantou a mão. Quer falar, Shirley? Fica lá, Shirley. Quero sim, boa noite. Boa noite. Uma honra estar falando com você, estar interagindo aqui. Mas olha, eu estava conversando justamente com um colega meu hoje a respeito das mudanças que houveram em Sobral. A gente falando no calor que está hoje, e antigamente as pessoas usavam até paletó, 2 horas da tarde, os homens, as mulheres com aquela pompa, né, que já vinha da França, uma cultura francesa que foi agregada. Então, as mulheres e os homens, eles quanto mais próximos desses ideais, assim, era como se eles se sentissem absorvendo aquela cultura, se vestindo daquela mesma forma. Aí você já imaginou, os homens, se aquela cultura ainda agregasse hoje, 2 horas da tarde você de paletó para demonstrar um status, um conhecimento, uma cultura que nem é do seu país, mas que você agregar aqueles valores. Oi, Não é? oi. Travou para mim no final. Gente, será que travou? Travou para mim no final. Travou o finalzinho, quando tu falou que Oi. a galera Oi, reproduz os valores lá. Ai, meu ouvindo. Deus. Eu tô ouvindo. Então não travou só para mim, não. Então não fui eu que travei, mas no finalzinho. Foi o final Pois- só. Agora travou de Não, é novo. porque assim, rapidinho, é que as pessoas, elas... Ah, meu pai, pera que eu vou escrever, só um minuto. Rapaz, eu acho que é a internet de Mucambo, viu? Acho que é a internet de Mucambo. Isso. Enquanto você escreve aí, eu sempre falo de um trabalho de um colega meu de faculdade que entrou comigo lá nos idos de 2003 na UES, e que o trabalho dele de monografia era sobre como o padrão francês mudou a estrutura corporal das mulheres em Sobral por conta dos espartilhos. Como as mulheres faziam alterações físicas no corpo para caber na moda francesa, sabe? Porque a moda francesa era uma moda da cintura extremamente fina, o busto extremamente avantajado, exposto, e as ancas com muito destaque, mas não bunda, anca, lateral. Inclusive, você já deve ter visto em série, em filme, aquelas armações que se colocava por baixo do vestido para aumentar a impressão da anca, tarará. Isso, século XIX, comecinho do século XX. E esse trabalho muito interessante desse meu amigo mostrava como algumas mulheres fizeram radicalidades físicas de passar dias, horas com o corpo atado para poder moldar o corpo a esse padrão francês. Algo que se encaixa muito no que a gente está vendo hoje com as cirurgias plásticas, com modelos belíssimas, inclusive morrendo em cirurgias que são pressão estética. O que aconteceu recentemente, né? Com o modelo aí, um influenciador, eu acho. Pois é, essa pressão estética ela aconteceu muito com a mudança corporal. E quando mudou para o padrão dos Estados Unidos, também houve esse modelo também. E a gente segue isso também ainda hoje, sabe? Eu digo muito que se a gente seguisse o que deveria ser, por que a gente tem a noção de que os povos africanos e os povos indígenas, ameríndios, os povos originários, eles são menos civilizados? Porque um dos traços principais é o uso de pouca roupa. Mas por que impérios riquíssimos e poderosíssimos, como o Império do Congo, do Mali, como os astecas, os incas, que eram muito mais sofisticados e higiênicos que os europeus, por que essa galera usava pouca roupa? Porque é quente.
Mas alguém tinha colocado aí, eu não vi, passou, que quanto mais roupa, mais riqueza, quanto mais tecido, mais ostentação. E vamos lembrar, na Revolução Industrial, qual é a empresa que transforma a Europa numa potência econômica global? Qual é o tipo de indústria que se cria na primeira Revolução Industrial, pessoal? Indústria têxtil. Da onde é que a Europa, onde é que a Inglaterra tira sua riqueza? Do Tratado de Methuen, Tratado de Pães e Vinhos com Portugal, de panos e vinhos, desculpa, onde a Inglaterra vai levar esses tecidos para a Europa, para Portugal, e vai obter em troca o nosso ouro. O nosso ouro foi trocado por roupa. E aí vamos voltar para Sobral. Quando é que Sobral e Fortaleza tiram do Aracati o predomínio econômico do Estado? Quando explode qual indústria no Ceará? A têxtil, exatamente, a do algodão. Onde eu vou trazer essa produção têxtil pela estrada de ferro. Modernidade era tecido. Modernidade era tecido. Então a gente era para usar camiseta leve, algodão cru, a gente era para usar bermuda. A gente era para usar roupas que fossem morais, mas que não precisavam ser infernais de calor. Mas a gente não seguia um padrão lógico, a gente não seguia um padrão funcional, a gente copiava hábitos e costumes, como está dito aí na questão. No trecho acima, a historiadora Giovanna Montalverne faz referência a, olha o título do trabalho, Polifonia Sobralense. O que é polifonia, pessoal? Várias vozes. As várias vozes, os vários sons, os vários barulhos que a modernidade trazia para Sobral. E essas vozes polifônicas, elas falavam francês. O barulho era o barulho dos trilhos do trem, era o barulho da Maria Fumaça, era o barulho do navio a vapor chegando no porto do Camusim. Era um padrão cultural que se estabeleceu na segunda metade do século XX, segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX. A gente falando em Brasil, a gente está falando em segundo reinado. A gente falando em história do Ceará, a gente está falando em Fortaleza, em Ceará, Belle Époque. A gente falando em mundo, a gente está falando em imperialismo, neocolonialismo, e a gente está falando em revolução industrial. Transição da primeira para a segunda revolução industrial, em que se cria um padrão eurocêntrico de civilidade, de civilização. E nós imitávamos com, claro, uma certa adaptação. Impossível não ter adaptação. Mas com uma transformação, um afrancesamento a essa mudança cultural que está aí registrada no item C de, como diz o meu saudoso amigo Rafael Moreira, cuscuz com ovo. E aí é interessante essa questão, porque ela poderia ser facilmente adaptada para uma questão de história do Brasil ou até história do Ceará. Porque assim, ó, se você tem uma noção básica de história, de quando aconteceram certos eventos, né? Tu citou a Belle Époque, que vai ali do final da segunda metade do século XIX e no início do século XX, e quem já estudou vanguarda europeia tem essa noção, tu consegue responder pela questão lógica, né? Porque esse movimento ele não aconteceu no Brasil colônia. Ele não aconteceu ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma questão que quem tem uma noção dos eventos históricos consegue responder sem saber a história de Sobral. Olha que interessante. Perfeito. É isso. São aqueles três caminhos que a gente viu. Tem questões que são de história de Sobral, mas não são história de Sobral. São de como essa parte da história
se deu em Sobral. Inclusive, a gente já pode até fazer o link. Só me recorda, Renanzinho, quanto tempo a gente tem ainda? Fique à vontade, meu chapa. Não, mas me pode aí, porque senão... Até as 9 horas tá bom aqui. Pode, Crash, porque senão a gente vai se embora. Já que a gente falou da transição para a cultura dos Estados Unidos, a gente fez a transição para a cultura dos Estados Unidos, é como se você tivesse invisível socialmente. Não! Aí você vai ter o padrão comportamental profundamente estabelecido do que é ser rico, do que é ser sofisticado e do que é ser ralé. Então, por exemplo, você tinha que aprender a comer, parece bobo, mas até o século XIX, a imensa maioria da população não usava talher, não. Talher é uma imposição dos padrões comportamentais da etiqueta francesa. Então, você comer com a mão, você quer ver, quando você quer sentir à vontade na casa de vó, é quando vó faz esse capitãozinho de arroz com feijão. Pega o arroz, a farinha, o feijão, faz o bolinho na mão, e você vai comendo aquele bolinho com a mão. Isso era o padrão alimentar. Aliás, em boa parte do mundo, você ainda tem o padrão de comer com a mão. Cara, Mas eu sou geração Y e eu vivi esse momento. Eu lembro de quando criança, viver com pessoas mais velhas, de 70, 80, 50 anos, que comiam com a mão, cara. Eu vivi esse momento. Mas é isso mesmo. É porque parece que faz muito tempo, né? Mas não faz, cara. Parece uma coisa assim do século XIX, né? Uma noção assim bem antiga, mas não é. Gente, a abolição da escravidão, vamos pegar o geral no Brasil, 1888. Pessoal, a gente não aboliu a escravidão nem há 150 anos. Pessoal, minha bisavó era de Sobral, era escrava. Minha irmã conviveu com a minha bisavó. Minha bisavó ainda nasceu no período da escravidão. Minha irmã conviveu com a minha bisavó. Então, os hábitos da escravidão estão há 1,5 gerações. Então, todos esses padrões podem ser apresentados. Deixa eu ver aqui, que eu vi uma pergunta aqui. A Tadna. Oi, Tadna! E aí? Revisa o contexto da época que o Brasil foi elevado à categoria dos Estados Unidos. Como assim elevado à categoria? Nessa lógica Eu acho que nessa lógica cultural, provavelmente. Então, joga aí, por favor, para a próxima questão. Uma questão de ditadura militar em Sobral, tá? Esse aqui é dos cubanos, é? É. Olha aí, o que é que vai acontecer? Na Segunda Guerra Mundial, o Ceará passa a ser central para a geopolítica da guerra. O Nordeste era fundamental para o controle do Atlântico Sul. Os Estados Unidos sabiam disso, a Alemanha sabia disso, o Nordeste era importante e os Estados Unidos precisavam garantir o controle do Atlântico Sul para os planos de retomada do território europeu. Para isso, o presidente dos Estados Unidos em pessoa, Franklin Delano Roosevelt, ele vem ao Brasil. Um presidente vir ao Brasil em plena guerra era um absurdo, era uma necessidade extrema. Mas o Brasil não poderia entrar ao lado do eixo. Ele tinha que ser garantido ao lado do aliado. Todo tipo de investimento cultural, todo tipo de apoio, todo tipo de aproximação foi tentada. E a cultura é muito próxima nisso. Então foi feito toda uma movimentação por aproximar a cultura do Brasil da cultura dos Estados Unidos. Isso já era tentado desde a doutrina Monroe, certo? Vamos lembrar o que é a doutrina Monroe. Quem lembra o lemazinho da doutrina Monroe? Alguém lembra? Doutrina Monroe? Alguém está digitando. Doutrina Monroe. A América para os americanos.
a América para os americanos. A ideia é que a América deveria se voltar para si mesma, nesse caso, para os Estados Unidos. Então, não tinha que a América estar buscando a influência cultural europeia. Os Estados Unidos já tinha se colocado como a referência para os americanos. Então, ele vai implementar isso. Um elemento fundamental para isso vai ser o Walt Disney, tá? Vai ser a Disney que completa 100 anos, agora fazendo 100 anos agora, né? E você vai ter aquele esforço, inclusive, de criar personagens brasileiros da Disney, o Zé Carioca e todo o seu grupo. O Panchito, que é o mexicano, para aproximar os Estados Unidos do México, para criar esse clima de cultura americana aqui. Começa a vir o cinema, é nessa época que o cinema começa a ganhar peso, e os Estados Unidos usam o cinema como uma força fundamental de intrusão cultural. Começa a ter a distribuição do padrão alimentar dos Estados Unidos. E a guerra só torna isso mais intenso. Quando o presidente Getúlio Vargas, decide apoiar os Estados Unidos e o afundamento de navios brasileiros na costa do estado faz com que os alemães passem a ser vistos como inimigos e a guerra passe a ser vista aqui. O povo, a população cearense, em geral, vestiu a guerra, principalmente próximo aos portos. Quanto mais próxima de um porto, mais incorporada da guerra essa população ficou. Porque os portos vão ficar todos em alerta, porque a qualquer momento um submarino poderia atacar um navio. Foram mais de 500 brasileiros mortos antes do Brasil entrar na guerra, só porque o Brasil estava dialogando com os estadunidenses. Certo? E aí, o Brasil entra na guerra e vai começar uma caça a alemães e italianos aqui. E japoneses, porque o Ceará, somente no Sertão Central, vai ter uma colônia de japoneses muito sólida. Aqui em Fortaleza, teve um movimento que foi a quebra das lojas. Todas as lojas que eram de alemães, italianos, o quebra-quebra foi extremo. A galera saiu quebrando as lojas aqui de todo mundo que era. Vocês lembram quando estourou a Covid, que o pessoal atacou a pastelaria dos chineses aí na cidade, aí em Sobral? Um ato extremo de uma galera que fazia décadas que não ia nem na China, mas só porque o vírus era chinês, aí houve protesto, houve mobilização, houve contra o inimigo. Isso aconteceu. Sobral viveu a guerra. Sobral viveu a guerra. O inimigo era claro, tinha toque de recolher, tinha todo tipo de movimentação. Então, os Estados Unidos apareceu como aliado mor. A cultura dos Estados Unidos estava ali com toda força. E o Brasil, Sobral, Fortaleza, em especial no Nordeste, Natal com muita força, que era onde tinham as duas sedes. Natal virou outra cidade, Natal se transformou em outra cidade. Natal e Fortaleza eram onde estavam as duas sedes das bases militares dos Estados Unidos. Mas o Rio Grande do Norte e o Ceará viveram a guerra intensamente. Então, nós abraçamos a cultura dos Estados Unidos. Nós incorporamos a cultura dos Estados Unidos. Cearense trocou refresco por refrigerante. Trocou rapadura por chiclete. Isso virou música, isso virou poesia, isso tem todo tipo de manifestação cultural sobre isso, certo? Isso ficou tão entranhado que quando o século XX se prorrogou, os Estados Unidos e o pensamento americano ficou muito marcado. Quando começam os movimentos anti-americanistas da Guerra Fria, a gente também vai viver isso aqui com muita intensidade. Então, o Ceará é um estado muito ligado à luta do movimento anti-imperialista
dos Estados Unidos e de defesa do modelo americano de vida, do American Way of Life. Essa questão é uma questão interessante. Ela é uma questão que não é como a outra da Belle Époque. Ela é uma questão de Sobral. Ela é de um evento que ocorreu em Sobral, especificamente. Mas que pode ser respondida pela lógica da luta na ditadura militar. Olha aqui, ó. A morte de um dos líderes da Revolução Cubana, Ernesto Che Guevara, em 1967, causou grande repercussão na imprensa internacional. Para quem acha que esses grandes eventos não se encaixam, esses eventos nacionais, o Che Guevara foi morto nas serras da Bolívia e isso gerou uma comoção a nível de América Latina inteira. Tem uma música do Gilberto Gil, mas que ficou famosa na voz do Caetano, que é uma música que as pessoas acham que é uma música de alegria, de enaltecimento da americanidade. Inclusive, na maioria dos sites, diz que a música é do Caetano, mas ela é do Gil. O Caetano musicalizou ela com muita intensidade, com muita verdade. Talvez vocês conheçam aquela Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amor. Já foi a abertura de uma novela da Globo, pô. Que era a América, que falava sobre o sonho de ir para os Estados Unidos. Exatamente. Quando, na verdade, essa música é uma homenagem ao Che Guevara, o maior inimigo ideológico dos Estados Unidos nos anos 60. E ela fala sobre o corpo del hombre muerto. Você está cantando, dançando, às vezes até com a Ivete Sangalo. Soy loco por ti, América. Você está falando de um corpo de um homem cravado de balas e é uma música, essa é uma elegia. É uma música à morte. É um texto fúnebre, só que cantado pela latinidade. A morte do Che Guevara marcou demais os movimentos que se opunham a esse padrão cultural impositivo, imperialista dos Estados Unidos, que na época da Guerra Fria era visto como movimento ideológico. Então, você tinha toda uma lógica de resistência a isso. Aqui no Brasil, Tadna, teve uma passeata nos anos 60 contra a guitarra elétrica, para que o governo proibisse que músicas que usavam guitarra elétrica tocassem nas rádios. E o Gilberto Gil foi o precursor disso, né? Naquela música lá. Eu não recordo o nome da música, mas foi naquele evento da Record. Foi no Festival da Canção. O engraçado é que, assim, o Gil, ele foi para a marcha contra a guitarra elétrica. Ele foi porque ele foi convencido pela Elis Regina aí. Tem um discurso da Elis Regina pesado, dizendo por que ela foi isso. Justamente lutando contra esse movimento de incorporação da cultura dos Estados Unidos, tá? Haviam resistências, não era assim tão fácil. Pois é, a Sheila está colocando aí. A Elis Regina foi uma das encabeçadoras desse protesto. Aí o Caetano, no Festival da Canção, que o Gil cantou Domingo no Parque. Domingo no Parque. Domingo no Parque é linda. Linda, 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 linda. Mas foi logo depois do Domingo no Parque que o Gil apoiou o Caetano e o Caetano tocou Alegria, Alegria com a guitarra elétrica, que foi a primeira música tocada no Festival da Canção com guitarra elétrica. A galera vaiava, a galera esculhambava, vendido, imperialista, porque eram símbolos, certo? E aí, nesse contexto, olha o que diz a questão. O líder Che Guevara, morto, foi escolhido para compor a lista de homenageados da festa de formatura dos humanistas do Colégio Sobralense. A escolha provocou reação de pais
ameaça a professores e a proibição da festa, sob pena do colégio ser invadido pelas forças policiais vindas da capital. Meu irmão, essa é uma questão que está pronta para ir para a prova do Enem. Que ela diz, a uva é tradicional, a uva é tradicional, a uva é tradicional. A uva é tradicional. Mas os conhecimentos, como eles são abordados, se botar essa questão no Enem, ela está pronta. Só falta o item E. E detalhe, cara, tipo assim, eu olho para essa questão, eu consigo imaginar isso hoje, cara. Os pais, colégio comunista, né? Doutrinador, parará. E a gente imagina na época, cara, isso assim, cara, é um cara que morreu na selva, lutando, nunca pisou aqui no Ceará, pisou no Brasil, foi condecorado no Brasil, mas ele era um símbolo. Aí a polícia ia sair de Fortaleza para encerrar uma festa do 3º ano, porque um dos nomes que constava no nome, para você ver o peso desses símbolos, porque aquilo não podia ser tolerado. Aquele subversivo não podia ser homenageado. Olha o exemplo dessa questão. Ou seja, identifique a condição histórica brasileira que explica a repercussão desse fato em Sobral. E aí eu vou mais uma vez comentar. Cara, eu acho que essa questão também quem tem uma noção de história só pela data certa. Porque ali está aparecendo 1967, eu entendo que é o período de ditadura do Brasil, né? Então isso já traz uma dica muito forte para acertar essa questão. Sim, perfeito. Só pelo ano, 68, véspera do AI-5. 67, 68 é o AI-5. O Brasil entrava no seu período mais radical, mais cruel, mais pesado. E mais interessante ainda o fato de que a uva usou um artigo que tem colaboração de uma professora do curso de História da Uva, Edvani. Sim, é uma... Assim, como eu vou trabalhar com questões de história da região, eu vou buscar essas referências nos pesquisadores da região, é legal. Isso vai acontecer tanto na UES, com História do Ceará, quanto na UVA, com História de Sobral, você pegar as referências dos pesquisadores da região, da área. Então, vamos lá. A política de repressão do governo Vargas aos comunistas poderia ser, se fosse um outro contexto, um outro processo, eu estivesse falando aí do plano Cohen, com certeza eu poderia fazer uma questão dessa, falando sobre a atuação da igreja na propagação do plano Cohen, do varguismo. Mas aí é ditadura militar, é guerra fria, é comunismo versus socialismo. É comunismo versus capitalismo. É ditadura militar. Por isso que o gabarito é a vigilância do regime militar aos chamados subversivos. Eu não preciso perseguir só quem era militante político que poderia causar uma rebelião, uma revolução, uma guerrilha. Eram esses pequenos movimentos de identificação ou apoio que eram perseguidos. C. O contexto de abertura política da nova república. Aí é 85, tá? Aí é o fim da ditadura militar. É posterior a esse período e é um período em que ainda há repressão, mas é um período em que isso já não se encaixaria. Isso aí é porque quando a gente vai lendo assim, a gente vai vendo os temas. Aí vê assim, Che Guevara, comunista. Aí vê o item A, comunista, e você associa logo. Por isso que são é bom pequenos detalhes, né, que dão a resposta. Tipo, para mim, eu responderia B. Na verdade, eu respondi B por conta de 1967. Então, sim, é muito bom ficar atento a pequenos detalhes, porque, como a uva vestibular tradicional, são esses detalhes que fazem diferença. Por exemplo, às vezes tem um exceto. O aluno não percebe o exceto e erra a questão. A falsa, como teve agora na UES, falsa. E outra coisa, às vezes essa datazinha que te ajudou, Renan, ela vai estar, mas ela não vai estar no texto. Ela vai estar lá no suporte da questão. Ela vai estar no título do livro, por exemplo. Olha aí o título do livro. Olha o título do livro. Ditadura civil militar, cara, de graça, bicho. A ditadura civil militar. Você vai para o B.
a vigilância do regime militar. Essa é uma questão fácil, mas às vezes questões que os alunos erram, a resposta está na referência, está no suporte. Ok? Agora vamos para uma questão que é o oposto disso. O oposto, a primeira. Renanzão, tem como... Pessoal, a gente saiu daqui falando realmente... Quem não foi meu aluno, experimentou um pouquinho como é a viagem da minha aula. A gente começou dizendo boa noite, aí de repente a gente estava falando do Ednardo, da hora do almoço, misturando com erudito e entrando nos... a gente vai se embora, porque uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra. Por isso que eu gosto sempre de ter alguém que esteja dialogando aqui comigo, para não me deixar viajar demais. Porque eu gosto de dizer, o vestibular é tradicional, mas o conhecimento, ele é essencial em todo tipo de vestibular. Olha que interessante, ó, tu fez esse comentário, aí lembra aquele teu discurso do conhecimento tecnicista. O Rodrigo colocou assim, ó, eu fiz essa questão e não lembro mais. Isso aqui nada mais é do que um reflexo do conhecimento tecnicista. Porque às vezes o cara olha pro gabarito, mas ele não reflete sobre o ponto, e esquece a questão. Que é a cara dos alunos. Gabarito. Beleza, você decorou o gabarito. Você vai esperar que caia o mesmo gabarito? Se você não entender a essência da questão, é isso mesmo, a gente esquece, cara. E às vezes o dado, a informação, mas seguindo, só pegando esse cerne. Nas questões, sim, só perguntar, alguém tem alguma coisa antes? Alguém quer questionar, quer perguntar, antes da gente passar para essa questão, que a gente agora vai... uma perguntinha, tem alguém aí que vai fazer vestibular para História, Geografia? Coloca aí no chat. Deixa eu ver aqui os amigos meus do PA. Meus colegas, meus parceiros e parceiras. Oh, que coisa boa. Massa. Pois venham, que vai ser massa. É massa. Eu sempre digo assim, Pé, eu quero ser professor. Massa, bora. Pé, eu vou morrer de fome. Rapaz, se a galera descobrisse quanto é que o PA ganha por mês, galera, me dê aqui um momento... Não, também não precisa, eu tô incentivando. Galera... Aí tu quer avacalhar, Marco? O PA é de Fortaleza, galera. Não passa. Fome você não passa. Meu amigo, nem que seja bolacha creme crack com café, você tem até dar uma dor, até o talo. Não, uma coisa interessante, PA, é tipo assim, obviamente a gente sabe que na sociedade essa ideia de ser professor é muito desvalorizada, né? E eu sou muito da defesa, assim, para mim não é a profissão, é o profissional. Eu defendo muito isso. Eu acho que independente do que você vai fazer, se você se dedicar a ser um bom profissional, haverá oportunidades. Concordo, eu acho que haverá oportunidades. Por exemplo, cara, eu fiz letras e eu vivi estudando que é passar fome. Não passo. Pois é. Cara, é isso mesmo. Mediocridade e sucesso não é papo de coach, não. Vai ter em qualquer área. Inclusive, a mediocridade pode ter até em quem ganha dinheiro. Que verdade. O dinheiro não é o único fator que determina se você teve sucesso ou não. Ele é um dos fatores. Mas eu fico muito feliz que a galera esteja aí fazendo história, geografia, e a gente se encontre nesses caminhos. E não tem só ser professor para quem vai para essas áreas, não, né? Por isso que eu digo, vocês também têm que pensar em ir para a universidade. E eu acrescento ainda mais. A gente sabe que esses cursos de licenciatura, eles são vistos como cursos inferiores, né? Pessoal que é menos inteligente, é um estereótipo que existe. Mas isso não vai influenciar na minha formação. Eu, por exemplo, eu sempre procuro ser o melhor profissional possível para ajudar os meus alunos. Então, não é uma questão de me acomodar. Né? Toda vez que eu falo assim, não quero fazer tal curso porque eu não quero passar fome. Eu acho que isso depende mais de você enquanto profissional do que da profissão. Posso estar errado? Posso. Mas é uma visão que eu tenho. Claro que, assim, existem profissões em que é mais fácil você ser um profissional medíocre, você ter uma qualidade de vida.
mas isso não vai garantir que você não seja desprezado pelos pares, que você não seja, dentro da lógica daquela profissão, um cara ou uma menina que vai ter suas dificuldades para se estabelecer no mercado. Se não fosse isso, não tinha tanta gente deixando de ser médico, deixando de ser dentista para ser coach, para ser empresário, para Influenciador digital. ser influenciador digital. Enfim, vamos, sigamos, façamos e vamos entrar garantir essas vagas. Agora, para garantir, tem esses obstáculos. Aí, pessoal, eu também acalmo um pouquinho o coração de vocês. Só respondendo, Rodrigo, eu sou o S-ano, tá? Eu sou da UES. Sou o S-ano de coração. O S e UVA são universidades irmãs, então é um caminho bem próximo uma da outra, mas eu sou o S-ano. Pessoal, tem questões que vão estar ali que você não pode, não vai, não deve se desesperar. Tem questões que estão ali para ninguém saber. Ou só saber quem tiver um conhecimento muito específico, quase anedótico. Eu respondi hoje uma questão de segunda fase da UES, que você tinha que saber sobre os contos epopeicos da jornada do Igor lá na Rússia. Muito específico, viu? Ninguém estuda isso. Ninguém. Acho que nem os russos estudam isso. No máximo, alguém que fez doutorado sobre isso. Pois é. Aí o cara pega um doutor que estuda o buraco da orelha do brinco do mosquito e transforma isso em questão. Não é para garantir se você... Então, se você encontrar uma questão dessa, não se desespere. Não se desespere. Tá? Porque vai ser difícil para você, vai ser difícil para todo mundo. Essa questão é aquela questão... A UES e a UVA querem matar, bota essas afirmativas. Que, olha, ou questãozinha difícil de fazer. É para dizer assim, não, ninguém vai fechar essa prova não, né? Dá pra galera errar. Não achem que tem aluno que se desorganiza quando vê uma questão dessa. Eu não sei, pronto, isso aqui acabou, e espera. Não, se desorganiza. Chora, né? Porque é verdade, cara, isso acontece. A gente pensa que é verdade isso aí. Já me deparei com o aluno assim, não sei uma questão, parece que o mundo acabou. Cara, não. Só o que tem aluno que quer ter todas as respostas. Nem a gente tem. Então, por favor, vamos com calma. Vocês observando essa questão, vocês vão perceber que ela aí sim, é uma questão de história de Sobral. Nos últimos anos, tem se dado uma questão muito, muito peso na UVA, a história colonial e imperial. Se você tiver que dar atenção a uma área somente, agora nesse revisaço, faça com história colonial e imperial. Principalmente essas relações econômicas, esse processo de ocupação, e aí não é só Sobral não, tá? Aí eu estou falando no geral, estou falando em Brasil como um todo. Esse período, que é um período que a gente dá menos atenção quando está estudando, que é essa formação dos ciclos da pecuária, ele ainda usa esse modelo tradicional do ciclo do ouro, do ciclo do açúcar, e aqui para a gente é muito importante o ciclo do couro, a civilização do couro. Essa civilização do couro é um termo estabelecido pelo Capistrano de Abreu, de uma ocupação que se dá a partir da lógica do abastecimento secundário ao Brasil açucareiro, feito pelo gado produzido, pela carne, pela salga da carne, pelo charque produzido aqui no Ceará. O Ceará tem uma ocupação tardia, o Ceará tem uma ocupação que vai se desenvolver mais de um século depois das áreas litorâneas do Brasil em geral. E a nossa ocupação ela se dá pelo sertão e não pelo litoral. Fortaleza só vai ter proeminência sobre o sertão a partir da explosão da produção açucareira. Não, desculpa, algodoeira.
A importância logística do Ceará era abastecer o Brasil açucareiro, abastecer a zona da mata açucareira. Como a carne não tinha como ser preservada, você tinha os boiadeiros, os caminhos de boi. Eu levo o boi para longe da região de produção do açúcar, para o boi não concorrer com o canavial, e quando ia para o abate, eu trazia esse boi de volta. Então era uma operação muito longa, era uma operação muito tortuosa. Se o rebanho se dispersasse, faltava carne no litoral. Aí a gente vai ter um desenvolvimento de uma indústria manufatureira de produção de carne salgada, a salga da carne, que vai produzir a carne seca e depois a carne de charque. A carne seca e a carne de charque vão ser marcas do Ceará e do Rio Grande do Norte, tá? Então vamos lá, ó. Sobral originou-se de uma fazenda de criação à margem do rio Acaraú, chamada Caiçara, que na linguagem indígena significa estacas de mato ou cerca de pau. Sobral, patrimônio de todos, roteiro para a preservação do patrimônio cultural no IFAM. Sob Sobral, podemos afirmar que a fazenda Caiçara foi implantada em terras concedidas em Sesmaria ao português Antônio da Costa Peixoto, vereador de Aquiraz, que na época era a capital do Ceará. A capital não era Fortaleza, a nossa primeira capital foi Aquiraz, em 1702. Isso aqui não tem como, negão. Ou você sabe, ou você não sabe. Sabe, verdade. Não tem de, peraí, deixa eu interpretar aqui. Não, deixa eu puxar aqui uma referência. De novo. Você não tem, ou você sabe, ou você não sabe, negão. Então não noia, não noia. Sei, beijo. Não sei, tchau. Mas cuidado sempre nessas questões de corresponder coluna, de observar as assertivas, que às vezes nos itens você consegue com uma errada descartar e chegar no gabarito. Aí às vezes você fica noiando na informação que você não tem, e se você ler todos com calma e descartar um errado, que você tenha certeza, às vezes aqueles errados que você tem convicção lhe dá o gabarito. Ou às vezes um certo que você tem convicção lhe dá o gabarito. Agora, é você... Oi, desculpa. Não, eu tô confirmando, verdade. Isso aí. Às vezes um errado, um certo dá o gabarito. É. E às vezes você fica, leu aqui, aí Antônio Cardoso Peixoto, meu Deus, Antônio Cardoso Peixoto, aí pronto, aí fica no Antônio Cardoso Peixoto, aí você vai atrás de um primo Peixoto que você teve, para ver se alguém já disse, meu primo tem esse sobrenome, aí lá na Coab tem uma rua, aí o cara fica doido. Não noia. Essa informação é verdadeira, tá? Essa informação é verdadeira. Mas se você sabe, você não sabe. Cadê? Eu tô botando aqui, tô trocando só porque eu sou cego, viu? Eu não tô... Véi é triste. Peraí. Durante o ciclo do couro, período em que o charque e o couro fizeram da pecuária uma atividade próspera no sertão nordestino, as oficinas de industrialização da carne seca e salgada localizaram-se em Acaraú, enquanto a vila de Sobral centralizava todo o comércio do gado. Pessoal, teve gente que descartou essa questão por conta da palavra industrialização. Cuidado! Industrialização não é maquinofatura. Industrialização não é sinônimo de maquinofatura. Industrialização significa dizer que eu produzo de modo massivo, utilizando um mesmo método. Eu posso ter uma indústria manufatureira, artesanal, feita à mão, manufatureira. Uma indústria colonial manufatureira. O gado foi a carne, o modo de produção foi um processo
que não era pontual, ele se tornou uma indústria. E o Acaraú inteiro, a base do Acaraú inteira, vai ser marcada por essa produção. Sobral era o entroncamento dos vários caminhos de boi que conectavam a rota do Piauí com a rota do Cariri. Então, eu era a conexão que o Cariri se ligava ao Pernambuco e o Piauí se ligava ao Maranhão, que eram as duas zonas mais importantes de ocupação dessa região. O Maranhão pegava as drogas do sertão, da floresta amazônica, e o Pernambuco, o açúcar. Então, eu tinha essa conexão. Jaguaribe, passava, conectava a Caraú, fazia a base. O item 2 está certo. Para a gente poder finalizar, 3, a criação do gado, o estabelecimento da Igreja Católica, cadê? Exercendo o controle religioso sobre as pessoas e os grupos, e o comércio, inicialmente de couro e depois do algodão, definiram durante o século XVIII a ocupação do Vale do Acaraú e a constituição do núcleo que viria mais tarde ser a cidade de Sobral. Perfeito, perfeito. O núcleo de ocupação da Fazenda Caiçara e outros pequenos entrepostos dessas rotas de boi, desses aboiamentos, vão formar toda essa região que vai virar a Grande Sobral, que vai aglutinar essa lógica, esse universo, e que vai concentrar a ocupação urbana antes da subida da serra, porque a ocupação na Serra Grande já era consolidada. A ocupação na Serra Grande tinha a ver com a ação das missões jesuítas. A ocupação na Serra Grande já tinha toda uma estrutura. Então, Sobral passou a ser o espaço de aglutinação humana antes do processo de chegada à Serra, a Serra Grande. Ok? E, por último, os 2 aglomerados primitivos que mais tarde vieram a construir a vila foram os núcleos da Matriz, ou a Igreja Católica ali, o núcleo da Matriz, e o núcleo da Igreja do Rosário. Normalmente, as associações do Rosário eram associadas aos pobres e aos pretos. 4 também está certo, que também é uma informação que ou você tem ou você não tem. O 2 dá para desdobrar. O 3 dá para desdobrar. O 1 e o 2, ou você sabe, ou você não sabe. Se cair uma questão dessa, ou você sabe ou você não sabe, relaxa. Chuta. Responde. Um beijo. Gabaritozinho aí, todos os itens de dado. Ok? E, ó, juro que eu tentei me organizar no horário. A gente passou 2 minutinhos aí, mas é porque eu me controlei, viu? Agora nos itens finais. Porque aí, quando começasse a falar da igreja, eu ia falar do povo enterrado dentro da igreja, ia falar um bocado de coisa, mas a gente tem que se controlar. Ô, Cara, valeu, Cris, valeu, Rodrigo. Show de bola. cara, tipo assim, isso não é uma aula, cara, isso é uma formação. Você tem uma formação. Deu uma troca. Eu queria agradecer a presença do PA. Sempre é bom poder escutar o PA. Eu lembro das nossas noias, né? Quando tem uns aulões, a gente fica conversando sozinho. Muito bom, muito bom. É essa, mano. Pessoal, ó, quem gostou da aula do PA, eu quero fazer um pedido para vocês. Lá no meu Insta tem uma publicação que é a publicação da minha live com PA. Você vai digitar isso aqui nos comentários, ó. Deixa eu só botar aqui. Teodoro, obrigado. Você vai copiar isso aqui, ó. Botar lá no comentário. Bullying, mano. 9 horas da noite, bullying, mano. Obrigado. A minha publicação da live, viu? Deixa eu ver aqui qual a publicação. Acho que é a penúltima. Cadê o incentivo à comunicação não violenta? A tolerância?
Que é isso, gente? Minha penúltima publicação, viu? Ó, até mostrar aqui na tela da live lá. Você vai estar. A minha câmera é bem aqui, ó. Você vai estar. Obrigado, Teodoro. Eu só não vou reagir porque eu gosto muito do Teodoro. Cara, mas foi maravilhoso. Eu tenho certeza de que quem estava aqui aprendeu bastante. Tenho certeza que iremos lembrar de muitas coisas no domingo. Eu tenho certeza. Amém. A minha específica história, eu tenho certeza que eu vou lembrar de muita coisa. Muito obrigado por tudo. Pessoal aí que esteve com a gente até o final, queria também agradecer, né? Não é todo mundo que sacrifica uma parte da sua noite para poder aprender. Eu desejo a todos eu não vou dizer uma boa urra, porque a gente ainda vai ter mais live durante a semana, tá? Lembrar que sexta-feira tem live de redação e sábado tem uma live secreta. Só o pessoal que estava na live de ontem sabe o que é, beleza? Mas obrigado a todos, é isso aí. PA, mais uma vez, muito obrigado, tá? Mande um abraço pro seu filho. E a gente se vê amanhã ou quinta-feira? A gente se vê quinta. A gente se vê quinta-feira, pô. Valeu, cara. Até mais. A gente conversa. Estou sempre à disposição aí. Só chamar. Estamos juntos. Show de bola. Valeu, muito obrigado.